Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o nosso trabalhinho, como ele está. Vamos então pintar agora esse pinheiro. Vamos pintar ele assim, bem natalino. Bom, gente, meu pinheiro ele é bem grande, né? E eu queria que vocês vissem o máximo possível dele. Vou deixar assim bem aberta a visão da câmera. Eu tô aqui com um pincelzinho número 2, tá? Verde pântano e verde pinheiro. Vamos observar uma coisa. Esses pinheirinhos que tem lá atrás, a luminosidade, tá vendo? Desse lado. Do lado que vem luminosidade, eu coloco o verde pinheiro. Do lado contra a luminosidade, eu coloco o verde pântano. Então, vou começar o preenchimento aqui em cima. Vou começar com batidinhas. Olha só. O preenchimento dele será assim bem regular, tá? Aqui em cima só batidinhas, aqui embaixo eu vou riscando um pouco. Aqui, ó. Vou deixando um pouco riscado, puxando mesmo pra baixo. Não tô pensando em fazer uma pintura muito certinha, mas assim bem regular. Não precisa também se preocupar muito de preencher demais isso aqui, porque ainda vem as camadas de tinta. Eu vou colocando logo aqui o meu verde pântano, pincel número 2 que eu tô usando nesse momento. Eu vou aumentar o pincel também, porque aqui, ó, eu comecei no espaço muito pequenininho. Se eu coloco com um pincel grande, eu posso ir além do que eu gostaria. Eu vou pegar um outro pincel, vou ficar trabalhando com os dois, tá? E vou começar aqui, ó, com o verde pinheiro. Aqui. E vou trazendo. Deixei colocando por aqui de forma bem regular. Esse centro, eu quero que se funda essas tintas, né? Esses tons. Aqui. Trazendo aqui. Alguns lugares eu puxo um pouco, alguns lugares batidinhas. E vamos fazendo o preenchimento aqui da nossa base. Aqui no centro, depois a gente vai ver essa questão das sombras, tá bom? E vou descendo, fazendo a pintura aqui dessa região. Só batidinhas e algumas puxadinhas. Quando você puxa, porque alguns pinheiros têm umas folhagens, né, mais alongadas, sim. Tá? E aqui continuo o preenchimento. O preenchimento, se você olhar bem direitinho, você vai perceber que não tá totalmente fechado, não tô preocupada com isso. Puxar um pouquinho aqui pra cima. E vou descendo, vou trazendo aqui a minha pinturinha. Todo o trabalho aqui de preenchimento será feito dessa forma. Não tem nada de diferente, tá bom? Por essa razão, eu vou acelerar um pouquinho aqui o nosso vídeo. Mas antes, eu quero aqui fazer mais um pedacinho desse lado. Olha só. A colocação é do mesmo jeito, tá vendo? Batidinhas, umas puxadinhas. E a gente vai preenchendo. Vou trazendo, ó, um pouquinho pra cá, esse verde pântano. Só não posso sumir com o meu verde pinheiro. Esse pinheiro, né, em si, essa árvore, ela está mais próxima de nós. Então, nós precisamos manter, assim, uma mostra maior dos pontos de sombra e luz. Mais detalhadinho, mais visível. Aqui dá umas puxadinhas. E vou seguindo. Deixa eu descer aqui, até chegar nesse final, que tem um detalhezinho que também quero mostrar.
aqui. Deixa eu ir trazendo por aqui. Alguns lugares menores, outros maiores, uns mais adentro, outros mais afora. Você não precisa tentar fazer tudo assim igualzinho, viu? Deixe bem regular. Pronto. Cheguei nessa parte aqui, ó. Eu vou vir aqui, é o lado de luz, não é, gente? Mas aqui, ó, na parte de baixo, ó, coloco umas sombras, tá? Pra parte de baixo, tá bom? Aqui assim. Colocar mais sombra por aqui. Aqui embaixo. Embaixo dos galinhos, a gente deixa umas sombras. Deixa eu riscar um pouquinho aqui, que tá muito sério. E aqui também eu vou colocar. Viu? Ficou mais claro, mas ficou com algumas sombras. Da mesma forma que por aqui pelo centro, a gente pode puxar um pouco do verde pinheiro. Trazendo por aqui. E vou continuar um pouquinho mais acelerado, como eu disse, mas do mesmo jeito. Olha só, gente, assim de pertinho, não é? Que a gente percebe, de fato, uns pontos já de sombra e de luz. Embora acelerando o vídeo, né? Mas olha só, eu vou mantendo, né, o mesmo jeitinho que eu comecei minha pintura. O lado direito eu vou trazendo o verde mais escuro, o lado esquerdo eu vou trazendo o verde mais claro. E assim a gente vai enchendo, preenchendo todo esse espaço do nosso desenho. Nessa hora, a gente pode deixar cair um pouco essa tinta para fora do risco. Depois, quando a gente vier com o branco, pode cair até um pouco mais, mas, sobretudo, a gente tem que ir mantendo, né, o formato da nossa árvorezinha de pinheiro. Essa árvore que tem esses galhinhos, assim, mais voltados para baixo, mais decaído. Vou seguindo, olha, galinho a galinho, você pode optar por fazer logo um tom, né? Veja que eu vou fazendo uma grande parte com esse tom mais escurinho. Depois eu vou para o outro lado e dou continuidade com a tinta mais clara. E aí a gente vai preenchendo de uma forma geral. Você pode até preencher um lado inteiro, não é uma árvore assim tão pequena, mas também não tão grande. Dá para você fazer, até porque se secasse um pouquinho essa tinta, você poderia estar colocando uma sobre outra sem problema alguma. Observe que não tem uma questão aí de mistura de tintas, né? A gente vai só colocando e encostando uma na outra. O preenchimento vai do mesmo jeito, de certa forma, com umas batidinhas. Olha só. Vou colocando assim bem, de uma forma bem tranquila, me preocupando com o preenchimento, mas sobretudo quando a gente vai colocando dessa forma com batidinhas, a gente já vai deixando mais manchado, não vai deixando aquela pintura lisinha. A gente já olha e já tem uma ideia, né, de que talvez fossem folhinhas, fossem alguns elementos, vários, não apenas um espaço preenchido, liso, como se não tivesse vários elementos naquele lugar, e não é o caso, a gente tem várias folhinhas. Olha só, preenchi já essa grande parte. Agora, eu posso continuar com a mesma tinta, a tinta mais clara, fazendo o lado esquerdo. Posso terminar de preencher todo esse lado esquerdo e depois ir terminar o lado direito com a tinta mais escura, sem nenhum problema. Pelo fato, como eu disse, a gente não precisa se preocupar com emendas. Se a tinta secar um pouco, não vai causar nenhum aborrecimento pra gente, depois a gente tentar emendar e não conseguir. Esses pincelzinhos também com os pelos maiores ajuda bastante. Se você não tem um com pelo inteiro mesmo, mas pelo menos você usa aquele que tem os pelinhos mais macios, maiores, que não esteja muito velhinho, muito acabado. Olha só, desci essa parte toda com verde mais claro e agora com o mais escuro a gente vai dando continuidade.
Vamos seguindo aí, preenchendo todo esse restante e sempre invadindo um pouquinho o espaço do outro, principalmente nessa região embaixo, porque quando a gente coloca um pouco de verde mais escuro nessa parte de baixo, dá a impressão de que tem uma sombra. E de fato, né, embaixo do galinho fica mais escuro, recebe menos luminosidade. Agora falta pouquinho para a gente fazer a nossa árvorezinha ou terminar o preenchimento do que corresponde aos galinhos e às folhagens. A pintura dela não foi diferente, você deve ter observado, do jeito que a gente começou, a gente terminou. Só teve essa emenda de tintas não bem feita aí no meio, né? E no caso, a gente manteve de cima, no caso, que a gente começou de cima até embaixo, essa mesma forma de pintar, um lado escuro e um lado mais claro. O lado que a gente observa que vem mais luminosidade, a gente deixou também mais clarinho. E essa observação a gente faz só olhando aquelas vegetaçõezinhas lá de trás, atrás das casinhas. Olha só, gente, como tá. Agora pode manchar um pouquinho pelo meio, detalhar mais as pontinhas desses galinhos, enfim, deixar aparecendo mais folhagens, né? Melhorar, olha, as pontinhas dos galinhos. E esse acabamento é importante, principalmente na parte assim mais voltada, né, para o chão, porque como a gente vem com o branco na parte de cima, não precisa mais mexer com essa região embaixo, a gente já pode ir deixando ela assim prontinha. E, é claro, a gente puxando, olha, deixando bem irregular, dando umas puxadinhas com umas folhinhas que estão, no caso, voltadas para o chão, seria interessante de ir fazendo esse acabamento, toda a parte, porque já fica razoavelmente pronto. E mesmo que eu não tenha, assim, colocado já todos os detalhes e que eu não tenha feito, né, separações, assim, mais visíveis de galhos, mas a gente já olha, já tem uma noção de que seja um pinheirozinho, né? Aí eu tô colocando um pouco do verde mais claro por essa região do meio, porque do jeito que vem os galinhos, ou que estão aparecendo os galinhos na direção do lado esquerdo e na direção do lado direito, também teria alguns vindo em nossa direção. Então, a forma que a gente pode fazer para estar mostrando que está vindo algum galinho aí em nossa direção é colocando mesmo algumas luminosidades e algumas sombras. E claro, essas luminosidades e sombras serão colocadas com esses dois tons mesmo, com esses verdes que estávamos usando até então. Observe que esse acabamento, né, embaixo dos galinhos, eu tô fazendo em todos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E esse acabamento da parte de baixo, eu tô fazendo sempre com verde escuro. É a região mais escurinha que recebe menos luminosidade, mesmo que ela esteja do lado esquerdo, que é o lado que vem a nossa luz maior, né? Eu também vou colocar para nossa árvore, ou em nossa árvore, algumas bolinhas natalinas. Tudo que a gente tiver que pintar, a gente vai pintar nesse primeiro momento, ou seja, agora eu tô fazendo, né, a pintura da árvore em si, a base para ela. Depois eu coloco as bolinhas, para por último a gente colocar o branquinho do gelo. Porque se a gente deixar para colocar depois, não é que não dê, mas aí a gente vai ter que fazer também um acabamento para as bolinhas. E já tendo elas colocadas, aí a gente já faz o acabamento de um todo com o branco. Essa região aí de baixo, de encontro ao chão, também vou fazer o acabamento do mesmo jeito, né, com o verde mais escurinho. Vou passar em alguns pontos assim, olha, os galinhos entrando para o centro da árvore. E essa entrada vou fazendo com o verde escuro para que fique uma sombra, uma separação. E você querendo pode dar uma melhorada com o verde mais claro também, tá? Olha só, gente, aqui, né, a situaçãozinha do nosso pinheiro, como está. Essa tinta toda está muito úmida, então colocar o branco, né, o acúmulo de neve aqui agora, não daria certo. Vou deixar secar e volto pra gente fazer o acabamento para ela. Uma vez que a luminosidade, a parte que levaria outros tons de verdes, vai estar coberto de neve. Logo será o branco mesmo que vou colocar aqui.
Agora eu vou encher a estrelinha toda de amarelo limão. Toda. Tudo que corresponde à estrelinha aqui da minha árvore, eu vou encher, né, com amarelo limão. Embora ela seja uma árvore que tá assim, ao ar livre, né, e até distante de casas, mas ela tá enfeitadinha. Ela terá estrelas e ela terá bolas natalinas também, tá bom? E eu vou começar a pintar essa estrelinha. As bolinhas a gente vai criando aqui em cima dela. Pronto, tudo que corresponde, a estrelinha está cheia com amarelo limão. Agora, com um pouquinho de siena natural, eu vou começar a colocar, olha, umas sombras, assim, para essas regiões que ficam voltadas, né, para o chão. Aqui. Pronto, deixa eu marcar assim. Vou pegar o pincel zero e o sépia pra gente detalhar mais um pouquinho. Aqui, pincelzinho zero, sépia. Eu vou fazer aqui um contorninho. Importante é que a nossa estrelinha, ela apareça. Ela não precisa ficar assim muito... Aqui, ó. Muito forte, muito marcado, tá, gente? Ela tá distante, é um trabalho, embora a árvore esteja mais próxima, assim, de nós, mas é um trabalho que seria um tanto distante. A gente não precisa deixar os detalhes tão minuciosos. Importante é que a gente olhe e veja que a estrelinha tá ali. Por essa razão que eu tô me preocupando mais com esse contorninho. Aqui tem uma sombra. Por aqui, vou fazer o contorninho. Veja que eu tô sempre puxando um pouco esse sépia, deixando ele meio contorno, meio sombra, né? Aqui em cima. Por aqui. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Agora, deixa eu pegar um pouquinho do amarelo limão. E vou colocar aqui. Deixa eu pegar ainda mais. Precisar de um pouco mais, para deixar ele aparecer bem marcadinho aqui em cima, desse lado. Vou arrumando aqui, tá? É um trabalho bem pequenininho. Aqui. Agora, deixa eu pegar um pouquinho mais de sépia e melhorar esse contorninho aqui. Esse aqui. E a gente vai arrumando a nossa estrelinha até que ela fique de nosso agrado. Deixa eu deixar esse aqui mais cheinho. Agora, passar o sépia fazendo o acabamentozinho de novo. Pronto, gente, eu vou deixar minha estrelinha assim. A ideia que eu vou colocar aqui de bolinhas natalinas, eu vou colocar com o tom vermelho. Vou colocar só vermelho, tá? Aqui, ó. Vou distribuir algumas. Deixa eu colocar aqui. Não tem problema se elas ficarem um pouco assim, cobertas, pedaço coberto, ou passando por cima das folhas. Até porque depois a gente vai colocar ainda aí a ideia de gelo. Para essa bolinha, eu vou colocar aqui um pouquinho de branco.
deixando aparecer uma certa luminosidade, mas também um brilho. Eu sei que é pequenininho, né? Como eu disse, não dá pra gente detalhar tanto, mas a gente vai trazendo a noção mesmo, a ideia. Eu vou colocar mais uma aqui. Vamos sorteando alguns espaços. Deixa eu colocar aqui. Importante que fique razoavelmente redondinha, né? Porque fica meio achatado, se a gente deixar meio amassadinho, fica estranho. Vou passar também um branquinho. O branquinho vou dar preferência, tá? A deixar sempre para o mesmo lado, a luminosidade vindo de um único lado. Tipo aqui, ó. Eu vou colocar o excessozinho, tá? Não vou colocar desse outro lado. Esse outro lado é um espaço de menos luminosidade, de sombra. Então, eu vou fazer mais uma aqui pelo meio. A gente pintou, não foi? Isso aqui tá bem escuro, mas não tem problema não, vai aparecer direitinho. Deixa eu fazer aqui o formato da minha bolinha. Trazer os detalhezinhos, a luminosidade. Deixa eu arredondar aqui. Trazer um branquinho. Sempre voltado para esse lado. E brilhinho. Eu vou colocar mais algumas bolinhas pela minha árvore e volto pra gente ver. Bom, gente, eu coloquei, olha, várias bolinhas, tá vendo? Não demais, mas coloquei várias. E agora a gente vai fazer o acabamento, né, com o branco, pra nossa arvorezinha, pra gente finalizar. Para montar aqui as camadas de gelo, né, de neve acumulado, eu vou vir usando o cinza e o branco. Aqui em cima, deixa eu pegar já o branco, sai colocando uma porção, né, não tem como, isso aqui tá assim, ao ar livre, nevando e não ter, né, uma camada de gelo acumulada aqui em cima. Pelo menos nessa parte aqui de cima, tá? Se a gente não acrescentar, aqui embaixo ainda tudo bem, mas a parte de cima a gente precisa. Essas regiões aqui também, né, vai ter uma camada de gelo bem expressiva. Deixa eu colocar um pouquinho aqui do cinza. E a gente, claro que não vai cobrir, né, totalmente o verde da nossa arvorezinha. Mas a gente tem que ir trazendo aqui umas porções de branco, de cinza, enfim. Aqui por cima. Aqui. Nessas bolinhas, a gente também vai colocar porções. Deixa eu colocar aqui uma porçãozinha do cinza. E essa região de baixo será mais livre, levará o branco puro. Aqui. Vamos marcando aqui, colocando umas porções bem, assim, sem medo mesmo, tá, gente? Uma coisa, você vai, né, decidir se você quer que tenha muito gelo ou neve, né, acumulada em cima da sua plantinha, ou se menos. Não precisa ser igual a minha, né? Eu vou colocando uma porção mais, você pode colocar até mais, pode colocar menos. O cinza que eu tô colocando, ele fica basicamente como se tivesse, por exemplo, aqui, vamos dizer que seja um galinho que vem pra cá, né? Então, esse que tá aqui embaixo, aí ele já pega um pouco da sombra disso aqui, tá? Aqui. Você não precisa espalhar o branco em todas as bolinhas, porque elas parecem estar presas embaixo de alguns galinhos, né? Então, nessas não precisa colocar o branco. Aqui, ó, já venho com cinza para dar uma sombra.
E dessa forma eu vou trabalhando, só vou mudar o pincel. Esse daqui já é um pincelzinho grande, escolar, não tem a numeração mais, mas eu suponho que é um número 10. Colocando aqui na parte de cima. Ele tem um pelinho macio, tá? A observação para ele é que ele tem um pelinho macio. E esse outro aqui, que é o número 2, redondo, também tem um pelinho macio. Como eu quero deixar excesso de tintas, então não preciso de um pincel duro, que venha aqui retirar a tinta e não colocar. Aqui. Deixa eu colocar aqui uma porção. Vamos colocando, a gente vai colocando, depois a gente vai olhando para ver onde a gente precisa colocar mais. Aqui. Esse daqui, olha, eu vou colocar, deixa eu pegar o pincel menor, tá no espaço pequeno. Então, vou colocar aqui uma boa porção. Aqui assim. Aqui eu vou trazendo. E vamos seguindo. Fazer esse trabalhinho, gente, esse mesmo trabalhinho, você vê que não tem muito o que fazer. A gente vai só colocando assim uns excessos, até chegar na parte de baixo da nossa arvorezinha. Esses que eu tô colocando aqui pelo meio, eu espero que esteja dando para compreender, né? Mas implica dizer que são esses galinhos que vêm aqui pro lado, também vêm aqui pra frente. Então, a gente tá colocando o excesso de neve, né? Correspondente a eles. Aqui. Deixa eu trazer pra cá. E trazer um pouco do... Deixa eu tirar o excesso do branco. Do cinza. Eu tô usando cinza mesmo, viu? Os outros cinza eu penso que seja um pouco mais escuro. Mas se quiser usar o cinza chumbo, também não vai ficar ruim. Aqui. Por aqui. Deixa eu colocar uma porção aqui em cima dessa bolinha. Só vai aparecer uma partezinha dela. Aqui. Essa aqui eu nem vou colocar, deixar ela atrás. Aqui eu vou colocar uma porção. Trazendo pra cá. Tirando os cinzas aqui de dentro. E vamos marcando. Dando a ideia, né? De uma árvore, de um pinheiro. Em um ambiente bem gelado. Trazer aqui um galinho. Que vai se perder por aqui. Vou arrumar ele com o pincel menor. Ele vai deixar aqui neve caindo em cima dessa bolinha também. Para essa região de cima, eu vou colocar um pouco do cinza. Não precisa esconder todo o verde. Deixa eu colocar um pouco irregular aqui. Colocar por aqui. Bom, gente, eu vou fazer esse trabalhinho até chegar na parte do chão, tá certo? Aí volto pra gente ver. Vocês já perceberam que não tem aqui muito o que fazer, é só a gente ir distribuindo esses dois tons, não encher de tudo, deixar um pouco do verde do pinheiro aparecer. Olha só, eu terminei aqui de colocar o branquinho de cima do pinheiro, né? Agora falta a gente fazer aqui esse chãozinho, ó, pra terminar, né? De ver essa região de trás da poinsettia. Vamos fazer essa parte chão agora. Agora com o branco, um pincelzinho assim, ó, inteirinho, eu vou pegando uma pequena porção e vou, né, distribuindo por essa região, que já tem aqui um fundo, né, que a gente fez no outro vídeo. Vou distribuindo por aqui.
Eu vou distribuindo, não deixando branco demais, vamos assim dizer, né? Eu vou deixando assim marcado, mas ainda meio escurinho, tá? Deixando um chão assim mais fofinho. Aqui, vamos com batidinhas e vamos preenchendo esse espaço. Precisa deixar tudo branco? Não necessariamente. Quer dizer, fazer um todo, né? Porque branco a gente vai passar bastante. E nesse lugar que eu tô passando aqui, nem assim eu tô deixando branco demais. Aqui. A gente vai deixando assim meio essas batidinhas, essas manchinhas, para trazer mais assim uma ideia de acúmulo de neve. Não deixar uma coisa, uma pintura muito lisa, como se fosse uma... tivesse muito predificado, muito unificado esses grãos de neve, vamos assim dizer, nessas pequenas porções. Deixa eu trazer mais assim. A parte lá para debaixo da árvore eu não vou clarear. Trazendo assim também para essa região. E vou passar o meu pincel dando uma quebrada nos excessozinhos que sobraram aqui, não me interessa os excessos. Pronto. Eu já tenho um fundo assim mais a menos, vamos dizer, mais marcadinho. Agora eu vou trazer aqui um pincelzinho mais durinho. Vou trazer um pouquinho do sépia. Deixar meio assim. Como se a gente tivesse uma vegetaçãozinha seca, né? Devido ao estado do ambiente, a friagem. Então, essas pequenas vegetaçõezinhas acabaram perdendo seus galhinhos, enfim, ficando mais... Deixa eu marcar assim um pouquinho o chão. Não vamos fazer demais. Vou pegar o branco outra vez. E vou fazer assim, ó. Puxar várias vegetaçõezinhas, assim, galhinhos. Lembrando vegetaçõezinhas, né? E eles podem ser puxados em várias direções. Deixa eu trazer por aqui. Aqui também. Não é um chãozinho assim que não tinha nada, só tem um monte de... Não, não tem só um monte de neve. Tem alguma coisinha por aqui. Aqui. Essa parte aqui tá vindo aqui na frente. Se sobressaindo. Deixa eu trazer aqui. Daqui eu vou tirar algo mais... assim, mais evidente, mais à frente, né? Levando que essa vegetação, que essa neve, que esse bonequinho mais pra trás. Vegetação não. Aqui eu vou deixar alguns pontinhos assim, mais escurinhos. Por aqui.
E agora o nosso acabamento será com o branco mesmo. Vou pegar o pincel 2, redondo e pelo macio. Vou pegar aqui o meu branquinho. E não importa, né, se as coisas forem se misturando. Aqui, ó. Vamos colocar aqui o acúmulo da neve. Aqui em cima. Olha só. Aqui, olhe para esses branquinhos, a gente também vem, tá? Deixando assim aqui irregular, tá bom? Que eles vão aparecer melhor, porque a gente tá trabalhando com uma sombra lá atrás. Vamos também trazer por esse chão. A gente vai deixar isso aqui bem esbranquiçado, não se preocupe. Se vai sumir, se vai se apagar um pouco, não tem problema não. Aqui. Deixa eu colocar umas porções por aqui. Olha só esse galinho aqui, esses assim mais formadinhos, a gente abusa mais ainda da neve. Aqui. Deixa eu trazendo por aqui. Bom, gente, o meu trabalhinho aqui agora é só esse mesmo. Eu não vou mais colocar muita coisa. Vou trazer essa ideia de que teria alguns galinhos por aqui, alguma vegetaçãozinha que no momento sobra apenas acúmulo de neve sobre elas e alguns restígios. Pronto. Vou deixar essa região aqui do meu trabalhinho dessa forma, viu? Deixa eu colocar aqui uma porção. Fazendo uma separaçãozinha lá atrás, uma separação mais marcadinha. Da parte de baixo da árvore. E tudo assim bem misturado. Não vou trabalhar demais isso aqui não. Pronto, para o nosso espaço, neve, para o nosso espaço, de um modo geral, paisagem, vai parando por aqui. Bom, gente, olha só o todo como ficou. Por enquanto, eu vou parando, né, por aqui, depois a gente volta para fazer aqui a poinsettia, essas bolinhas e os azevinhos, tá? Para hoje é isso, logo mais a gente volta com um novo vídeo. Tchau!